A Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Deus é o Deus que nos livra. Deus é o Deus que, como nós cantamos aqui, Ele é o Deus que nos guarda, não é verdade? E maravilhoso é o nosso Deus. Aliás, como cantamos aqui, deixa eu fazer um comentário. Que louvor abençoado hoje, né, irmãos? Amém? Amém? Quem foi abençoado por Deus aqui? Eu sempre costumo participar do louvor desse lado aqui. Eu fico aqui. Hoje eu participei aqui, sabe, não só para adorar o Senhor, eu participei aqui para contemplar a polivalência do nosso pastor Tiago, né? Gente, foi ele que tocou bateria hoje, não sei se vocês notaram, né? Ele tocou bateria. Glória a Deus. Meu irmão, é uma honra te conhecer. Eu disse para ele, se não tiver virada, não vai valer. Olha, muito bom. Mas enfim, alguns irmãos do louvor estão ausentes, né? O nosso baterista Deivinho, que deve estar até assistindo o culto, que amanhã nós estaremos celebrando o casamento do Alisson e da Luíse. Que bênção, né? E aí, o que acontece? Um casamento muito lindo vai ser. Eles alugaram uma casa de praia, eu acho que foi isso, uma casa em Itapema, e levaram todos os padrinhos para lá. Só eu fiquei aqui. O celebrante sempre fica numa pior, né? E eles estão lá. Eles já mandaram fotos, churrasco, futebol. E amanhã vai chegar o cabeleireiro, né? Não me importa muito também. Mas vai chegar lá o pessoal para arrumar a barba da galera lá. Então, por isso que nós estamos aí com alguns irmãos que não estão presentes. Mas graças a Deus, Alisson e Luiz mandam um forte abraço para toda a igreja. E como terça-feira é feriado, eles vão então celebrar o casamento amanhã. E vai ser uma grande bênção, amém? Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Se você puder abrir, se você puder também deixar a igreja um pouquinho mais iluminada. Eu não sei se é possível, né? O pessoal lá atrás talvez não vá conseguir ler. Pois não? As crianças, sim. Desculpe, irmãos, eu pulei a parte das crianças. As crianças vêm aqui na frente. A gente vai orar pelas crianças. Enquanto as crianças vêm, deixa eu dar mais um aviso importante. No dia 13 e 14 do mês de novembro, daqui a 2 semanas, nós estaremos comemorando os 15 anos da Igreja Efraim. Amém? 15 anos da existência desta igreja desde o dia em que ela foi fundada. A gente veio para cá, antes disso, evidentemente, para cuidar de um casal. E dali, daquele momento de discipulado, de restauração familiar, enfim, naquela casa foi sendo convidado o vizinho, né, o parente, e nasceu um grupo de célula ali, e a Igreja Efraim nasceu nessa perspectiva. Nunca tivemos a intenção de abrir igreja em Navegantes, é muito importante frisar isso, mas a igreja ela nasce conforme a vontade de Deus, não é verdade? Então, essa igreja tem abençoado muitas gerações, muitas vidas, e durante esse período de 15 anos, nós presenciamos muitas maravilhas, não só nesse lugar que estamos aqui, aproximadamente há 3 anos e meio, mas desde a sede antiga. Na verdade, começou dentro de uma cozinha, né, a igreja, depois fomos para uma garagem, e hoje nós, enfim, estamos tão abençoados por Deus. Deus nos deu de presente pastores para agregar valores ministeriais, autoridade e palavra sobre este lugar. Então, muitos deles estão aqui. No dia 14, que é no domingo, nós iremos consagrar o Fernandão ao pastorado dessa igreja. O Fernandão foi aquele jovem bonito que fez a oferta aqui. Onde é que ele está? Está lá atrás, né? E também vamos reconhecer o pastorado do pastor Silvio, né?
que morava em Brasília, congrega conosco aqui mais ou menos uns 3 anos e meio também, desde que a igreja começou aqui, né? E tem sido uma grande bênção também para as nossas vidas. Já vem cá, pastor, se vem orar pelas crianças aqui, né? O pastor correto para orar pelas crianças, o apelido dele é Pastor Abraão. Conhece aquela musiquinha? Abraão tem muitos filhos, muitos filhos. Eu inventei agora essa, não é Abraão, é Deus, né? É Deus que tem muitos filhos. A foto, eu vou falar, não vou fazer passar vergonha. A foto do WhatsApp ali, como fala, o perfil do WhatsApp dele, quando você clica assim, tem várias cabeças assim, ele no meio e a filharada toda assim, meu Deus, isso é uma igreja. Esse homem é pastor. Então, eu vou pedir que você estenda sua mão para cá, para o pastor Silvio vai estar conduzindo essa oração. Está todas as crianças aqui, tem mais alguma? Se tiver criança de colo também, traz o teu filho para ser abençoado também, tá bom? Pode trazer o nosso Mr. Sorriso lá, o Caia, né? Traz para cá. Tem mais alguém que tem criança de colo? Ela não conseguiu ficar, né? Glória a Deus. Estenda sua mão então para cá. Graça e paz, igreja. Esse aqui é meu filho número 4, o Miguel. Eu tenho 5 filhos. Esse aqui é o filho número 5, o Tiago. Tá a Gabi ali e o Heitor do outro lado. A mais velha não está aqui, a Amandinha. Aí o Miguel está dizendo o seguinte, que é para eu falar no microfone que esses 2 são meus filhos. É isso, Miguel? Isso. Igreja, vou pedir que vocês fiquem em pé rapidão. Os nossos filhos são heranças dadas pelo nosso Deus. É o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito nessa terra é deixar a nossa herança para o mundo. A nossa principal herança são os nossos filhos. Quem não tem filhos ainda, que Deus os abençoe e que tenham essa oportunidade. Vamos orar pelas crianças? Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, ó Pai, conforme a Tua palavra, que abençoe as nossas crianças, que são os nossos futuros, Pai, a nossa herança que o Senhor tem nos dado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, somente o Senhor, escreva a história de cada um dos nossos filhos, as nossas crianças que estão aqui e as crianças que não puderam vir também, Pai. Aliás, Pai, todas as crianças ao redor dessa terra, abençoa, cuida, Pai, dá guarida, dá todo o conforto, todo o consolo, todo o que for necessário, porque muitas vezes nos falta sim sabedoria, nos falta sim capacidade, competência, para que nós cumpramos com os nossos papéis de pais, de homens, de cuidadores, de provedores. Então clamamos a Ti, Pai, como igreja, para que o Senhor nos ajude a cuidar, Pai, porque essa é a nossa missão principal. Nós como igreja pedimos a Ti, nós como igreja abençoamos as nossas crianças em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Oi? Queridos, eu sei que você já levantou, já sentou, né? Mas eu vou pedir, por favor, que você fique de pé mais uma vez. Chegou aqui um pedido de oração para mim agora, de uma criança de 4 anos, a Ana Júlia, né? Que ela está internada na UTI. Seu irmão faleceu há pouco tempo de leucemia, né? Semana passada, pois não? Vinícius. Então a gente vai orar pela vida dessa criança, não somente pela criança, por toda essa família, né? Para que Deus possa trazer paz, consolo, encher o coração de fé. Então, Deus é poderoso, a Bíblia diz isso, para fazer infinitamente mais. Amém? Você crê nisso? Então, ontem nós estávamos orando por uma criança. Que estava no hospital. E aí, estávamos na expectativa, né? Para receber a mensagem do que ia acontecer. E aí começamos a orar, e na oração eu falava para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor levou as enfermidades na cruz. O Senhor levou as enfermidades, comecei a repetir isso. O Senhor levou as enfermidades, e eu creio, Senhor. Só estava vindo notícia ruim. Olha, o fígado do menino está inchando,
Daqui a pouco, olha, estão fazendo exame e tal, está acontecendo outra coisa. E naquele momento, com fé, quando eu falei, o Senhor levou as enfermidades, a gente falou na oração seguinte: Senhor, a partir de agora nós cremos que todas as mensagens que chegarem vão ser mensagens boas. E quando eu terminei de fazer a oração, o barulho do celular chegando a mensagem, dizendo que acabavam de fazer o exame e o seu tórax estava intacto, perfeito. E as notícias a partir dali começaram a chegar boa. Hoje pela manhã, graças a Deus, essa criança já estava recuperada, e ainda num processo, os médicos não sabem direito o que é, mas isso é fé, amém? Você crê nisso? Então levante suas mãos ao alto, vamos orar a Deus. Eu quero chamar aqui na frente pastor Tiago, por favor, venha até aqui. Pastor Tiago vai conduzir esta oração de fé, e você vai juntamente como igreja crer de todo o coração, e nós vamos orar pela Ana Júlia, 4 aninhos só, e cremos que ela vai sair dessa situação, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos, estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós somos a tua igreja, Pai amado, nós cremos poderosamente no teu nome. Cremos que a oração do justo é poderosa e eficaz. Cremos que nada é impossível para o Senhor. E nos unimos em fé, ó Deus, pela vida da Ana Júlia. Levantamos esse clamor na tua presença, Pai amado, ouve o nosso clamor. Ó Pai amado, ela que está na UTI, essa criança de 4 anos de idade. Deus, estende a sua mão e derrama o teu poder sobre aquele lugar. Pai amado, confunde os médicos mais uma vez, para que o teu nome seja glorificado naquele hospital. Nós declaramos a cura, nós declaramos a restauração total da saúde da Ana Júlia, em nome de Jesus. Ó Pai amado, nós damos uma ordem no mundo espiritual, para que essa enfermidade seja removida. Deus, tenha misericórdia. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura como igreja, e cremos que Ana Júlia já está curada, em nome de Jesus. E quem crê, dê um glória a Deus, e dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Antes de abrirmos a palavra, obrigado, minha querida. Eu quero fazer um pedido aos irmãos, que aquelas pessoas que estão aqui, que são membros da igreja, que não só frequentam a igreja, mas que congregam aqui, que, enfim, são membros assíduos da igreja, se pudessem ficar no finalzinho do culto. A gente vai ter uma reuniãozinha muito rápida, coisa de 5 minutos, tá bom? Que eu tenho uma notícia muito boa para dar para a igreja, tá bom? Então, claro, não se sinta excluído, você que não é membro. Se você nos visita, faz parte, eu só não quero prender você, tá bom? Mas se você quiser ficar também, sem problema algum. É tanta notícia ruim que a gente ouve, Então, quando tem notícia boa, a gente quer ouvir também. Se você é visitante e quer ficar no final também, fique à vontade. Mas principalmente aquelas pessoas que são membros aqui, fiéis da igreja, por favor, eu peço que fique 5 minutinhos depois do culto, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 30. Salmo de número 30, versículo 5. Este é um texto muito conhecido de todos nós. E eu acredito até que muitas vezes esse texto foi usado nas pregações que aconteceram neste púlpito aqui. Porque ele expressa a fé do salmista em detrimento a essa certeza de fé que atua e opera através das lágrimas que ele derrama na presença de Deus. A expressão do salmista
O Salmo de número 30, eu quero ler apenas o verso de número 5, nos diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. E agora, o principal texto que eu quero me prender aqui, a parte B do versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Até aí a nossa leitura. Incline sua cabeça, vamos orar. Ó Pai Celestial, a Tua palavra é fiel e nos ensina. Não nos ensina através deste recurso doutrinário, ou apologético, ou até mesmo teológico, mas nos ensina a partir da particularidade da experiência humana, que existe poder nas lágrimas. E nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa trazer luz à revelação desta palavra e possamos encher o nosso coração de fé. E sair deste lugar, ó Deus, convictos de que o Senhor é aquele que ouve o clamor daqueles que choram. É no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor cubra todo este ambiente, todo este auditório com a Tua glória. E que o Senhor venha desfazer, dissolver toda e qualquer dispersão do nosso coração, para que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz e a Tua palavra possa descer até o nosso coração, e o nosso coração, como uma boa terra, possa frutificar o poder desta palavra. Assim nós te pedimos, te agradecendo e te louvando, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu havia preparado uma palavra para trazer ao coração da igreja hoje. Eu já estava há alguns dias estudando esta palavra, lendo, relendo. Esta palavra está lá no livro do evangelista João, no capítulo 9. Quem sabe em uma outra oportunidade eu venha trazer esta edificação à igreja, onde o texto tematiza a história do cego de nascença. Hoje eu ia pregar sobre isso, sobre o cego de nascença. Mas antes de vir para cá, eu estava lendo este salmo aqui, e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração sobre este elemento tão fundamental para que a nossa fé seja fortalecida e as nossas orações sejam ouvidas por Deus. O elemento chamado lágrima. Lágrima. Eu acredito que até mesmo é coerente e é pertinente aos nossos tempos tal tema para abordarmos, porque nós vivemos uma geração, eu sempre digo, uma geração robótica, uma geração mecânica, uma geração onde, em nome do ativismo, nós temos muitas vezes aberto mão de valores que têm a ver tangivelmente com as nossas mais profundas emoções a serem trabalhadas pelo Espírito Santo. Cada um de nós hoje, como personagem dessa história secularizada, somos e nos tornamos reféns de uma geração robotizada, que carrega sobre os ombros a responsabilidade, muitas vezes, de produzir, e como resposta que temos que dar a essa sociedade, uma resposta de produção, nos transformamos numa máquina de produção. Aliás, o ser humano tem perdido o seu valor por aquilo que ele é, e tem se tornado um ente
com essa incapacidade de ser reconhecido pelo que é na sua essência. A maioria de nós é muitas vezes contemplado por aquilo que produz. O mundo cobra de nós resultados, números, e todos nós nos tornamos, de certa forma, escravos dessa roda que não para de girar. Esta noite eu quero chamar a atenção dessa geração, dessa igreja, e todos aqueles que nos ouvem através da transmissão do nosso canal, o canal da Igreja Efraim, que lágrimas possuem o poder de milagres. Há um poder de milagres em cada lágrima que nós carregamos. Em cada substância, essa matéria-prima, esse líquido, água e sais minerais que nós exalamos, expelimos do nosso corpo, que segundo o que está escrito em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que são elementos que Deus colhe com as suas próprias mãos, e as deposita e as guarda em taças de ouro. O Salmo de número 58 vai dizer que o Senhor registra as nossas lágrimas no seu livro. Cada lágrima que é derramada por mim e por você, Deus está atento à intenção dessa lágrima que está sendo derramada. Tem tanto valor as lágrimas que, inclusive na cultura persa, se você vai a um funeral de alguém que morreu naquela cultura, é-lhe dado uma espécie de esponja, e no final daquele cortejo fúnebre, você não pode ir embora com aquela esponja. Os responsáveis por aquele cortejo colhem todas as esponjas com as lágrimas e levam para um ambiente de oração conforme a religião que lhes é proposta. Tamanho valor que as lágrimas possuem intrinsecamente na sua subliminaridade. Você não sabe, talvez, o valor que possui as tuas lágrimas, o choro que você derrama. Eu sou uma pessoa que choro muito. Eu derramo lágrimas no meu quarto. Eu choro quando venho para cá, para a igreja, orar muitas vezes na madrugada. Eu oro a Deus, com a certeza de que Deus é aquele que guarda, como diz o texto do Salmo 58 que eu recitei, é aquele que registra no seu livro todas as lágrimas que nós derramamos. Você veja que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele vai dizer no capítulo 21, que o foco da expressão do que se escreve ali, é que Deus reserva bênçãos para o seu povo, o povo que derrama lágrimas na sua presença. Nós derramamos lágrimas no nosso cotidiano, não é verdade? Na informalidade das nossas relações, sejam essas relações de ordem financeira, profissional, familiar. Em todo tempo nós estamos derramando lágrimas por uma causa. Você vai perceber na Bíblia que todos os homens e mulheres, ouça com atenção, todos os homens e mulheres que alcançaram milagre diante de Deus, foram homens e mulheres que derramaram lágrimas na presença dEle. Eu aprendi a chorar. E sabe com quem eu aprendi a chorar? Não foi com o meu pai. Pelo contrário, se ele está ouvindo essa pregação, talvez ele deve estar rindo lá na casa dele. Ele sempre ouve as pregações, porque eu vim de família italiana, né, onde sempre foi pregado para nós desde criança que homem não chora. Eu só vi o meu pai chorar 2 vezes na vida.
quando a mãe dele faleceu e quando a minha mãe faleceu. E foi um choro tímido, um choro querendo esconder as lágrimas, porque não é fácil você carregar uma informação que se trata de uma formação cultural / familiar, que diz para você um sofisma, uma mentira com cara de verdade, que homem não chora. Eu não aprendi a chorar com os meus pais, eu não aprendi a chorar com os meus amigos, eu aprendi a chorar com o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, verso 26, que quando o Espírito Santo, ele intercede por nós, diante de Deus, ele é o teu intercessor diante de Deus, ele não intercede com palavras, mas a Bíblia vai dizer que ele intercede com gemidos inexprimíveis. A expressão mais clássica e profunda da língua grega que tange o choro mais sofrido de um ser. Ele geme por mim, ele geme por você. Quando o Espírito Santo intercede a tua causa diante de Deus, ele não vai sorrindo, ele vai chorando e gemendo. E é por isso que Deus atende o clamor, porque o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Aliás, a palavra intercessor, na sua etimologia, já carrega na sua tradução, na raiz etimológica da palavra, a expressão de choro, de lágrimas, de derramamento de alma. O texto que nós lemos, ele nos diz que o salmista, ele chorou uma noite inteira. Mas ele diz que a sua vida não se encerrou naquelas lágrimas, mas que logo pela manhã, de maneira categórica, imparcial, Deus proveu alegria na vida do salmista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Lágrimas quebram algemas. Lágrimas promovem e provocam o milagre da libertação. Você sabia disso? No segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo. A Bíblia diz que o povo era escravo no Egito. Na época do faraó Ramsés II. O povo sofria com aquela escravidão. E a palavra clamor, ouça com atenção, a palavra clamor na língua hebraica é a palavra que fala de choro. A tradução diz, o povo chorava diante de Deus. O povo clamava, gritava. Aí o texto vai dizer em Êxodo, no capítulo 2, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Quando a gente vai ler o capítulo 3, o capítulo seguinte, sabe o que está escrito? Está escrito que um homem chamado Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, naquele monte, Moisés, que estava acostumado a ver o sol causticante provocar fogo na sarça que existia no Monte Sinai, o texto vai dizer que uma sarça começou a queimar, mas como naturalmente acontecia, a sarça se consumia nas outras vezes. Naquela vez, a sarça não se consumiu, só queimava. Imagina um pedaço de mato só queimando na sua frente e não se consumindo. De repente, Deus se apresenta a Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus então olha para Moisés e diz: Moisés, eu estou te levantando para ser o libertador do povo hebreu. Moisés olha para Deus e diz o seguinte: mas Senhor, quando eu chegar diante de Faraó,
O que eu vou falar para Faraó? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Deus olha para Moisés, sabe o que ele diz? Moisés, não é tu, Moisés. Não é você, Moisés. Quando você chegar diante de Faraó, você vai dizer a Faraó que você não está indo por você, você está indo em nome do eu sou. Yasher, no hebraico, Yasher, que significa eu sou. Você sabe que tem uma tradução de um hebraísmo mais antigo que diz que Yasher significa, sabe o quê? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Se você estiver com fome, eu sou o pão. Se você estiver com sede, eu sou a água. Se você estiver preso, eu sou a libertação. Se você estiver triste, eu sou a tua alegria. Se você estiver cansado, eu sou o teu descanso. Yasher, diga ao povo, Moisés, não é você, Moisés. Fala para o teu irmão, não é contigo. É Deus na sua vida. Fala para ele, fala para a pessoa que está no seu lado. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o teu Deus. O grande eu sou. O grande eu sou. Só faz uma coisa nessa noite, não para de chorar. Não pense jamais que as tuas lágrimas, elas são derramadas em vão. Porque Deus libertou o seu povo do Egito através de Moisés, sendo a provisão multiforme na vida daquele povo, em todas as áreas, por causa de um choro. Por causa de um choro, Deus te livra do acidente. Por causa de um choro, Deus cura o seu filho. Por causa de um choro, Deus restaura a tua casa. Por causa de um choro, Deus tira a tua enfermidade do corpo. Por causa de um choro, Deus sara as tuas doenças. Por causa de uma lágrima derramada, você vai dar adeus aos antidepressivos. Sabe por quê? Porque Deus não despreza as lágrimas de quem clama. Meu Deus, levante as suas mãos e adore esse Deus nessa noite. Aleluia. Lágrimas produzem libertação. Lágrimas produzem arrependimento. Você sabia disso? Lágrimas produzem arrependimento. Antes de falar sobre isso, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Pecado é algo inerente à natureza humana. Amém? Pecar é algo que está preso à nossa natureza humana. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, no verso 15 em diante, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele tem a vontade de fazer a vontade de Deus e não consegue. Paulo, não é o Maurílio, não é o Tiago, não é o pastor Silvio, não, é Paulo, o São Paulo. Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Na língua original, esse eu faço está no gerúndio, eu acabo fazendo. Tá certo, professora? Minha professora de português está vindo pela segunda vez aqui, ó. Eu tenho que falar direito, senão depois ela puxa minha orelha. Tá no, porque, o que significa o gerúndio? É ato contínuo. Você consegue entender? Eu acabo fazendo, essa expressão, ela nos
nos dá um subentendimento de que Paulo não quer fazer. É algo involuntário. Não se trata de um pecado deliberado. Ele acordou pela manhã dizendo, hoje eu vou pecar. Não. Paulo está dizendo o seguinte, eu não quero fazer o mal, mas eu acabo fazendo. Quantos de nós não queremos pensar mal, não queremos falar mal e acabamos caindo deliberadamente? Não por intenção. Amém? Você entende isso? Mais tarde ele vai dizer no mesmo capítulo, ele diz assim, ó, ele faz uma pergunta desesperada, pastor Tiago, quem me livrará? Olha aí, Paulo dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe o que significa essa expressão? Na literatura romana, a história nos diz que quando um homem matava outro homem, pegavam o corpo do morto, do cara que foi morto por esse assassino, e amarravam no corpo do assassino, um assassino vivo, e soltavam ele nas ruas, sem comer e sem beber, até morrer. E ele ficava dias andando pelas ruas com o corpo de quem ele matou, grudado no seu próprio corpo. O que acontece? Aquele corpo morto, putrificado que fala, ele ia apodrecendo, e a podridão, as bactérias, tudo que é de ruim, ia penetrando na carne do homem que estava vivo. E quando aquele homem não morria de fome e sede, ele acabava morrendo de infecções profundas, causadas pelo morto, pelo homem que ele matou. Paulo faz uso desse ponto histórico, você entende? E diz assim, miserável homem que sou, Paulo diz, Romanos 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está se referindo à sua própria natureza terrena, que está grudada nele. Paulo está dizendo o seguinte, eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui transformado, nasci de novo, mas eu não virei anjo, Gabriel. Paradoxalmente, eu ainda carrego em mim as intenções malévolas de um ser antigo, do homem velho que ainda está amarrado em mim. Paulo, desesperadamente, fazendo uso desse ponto histórico, ele diz, quem me livrará do corpo que está grudado em mim, do corpo desta morte? Acaba aí? Não. Aí ele começa Romanos capítulo 8, verso 1, dizendo o seguinte, portanto, agora, não no passado, agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é perdão de pecados. Amados e queridos irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite, fala comigo assim, perdão. Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Pastor, como é que acontece esse arrependimento? Bom, a Bíblia vai dizer, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz o seguinte, que é o Espírito Santo que produz, olha para mim, o Espírito Santo produz a tristeza do próprio Deus em nós. Não é uma tristeza para gerar remorso por aquilo que fazemos de errado. Paulo diz, é a tristeza que gera arrependimento para uma nova vida. Ou seja, se fosse depender até mesmo do teu próprio arrependimento, gerado por uma consciência terrena, você e eu estávamos perdidos. Até para se arrepender dos nossos pecados, nós dependemos do Espírito Santo agindo em nós. E o Espírito Santo, quando a gente peca, ele não coloca riso em nós, ele coloca lágrimas. A palavra tristeza significa choro mesmo. Você não consegue mais, eu li uma frase essa semana no Instagram, estava escrito assim, quando eu entreguei minha vida
para Cristo: nunca mais pequei em paz. Antigamente, a Bíblia diz que a sua consciência estava morta antes de conhecer Jesus. Quando você conheceu Jesus, o teu espírito foi ressuscitado para uma nova vida. Então, jamais pense que quando você chegar para Deus chorando e dizendo: perdoa os meus pecados, não se glorie nem pela tua humilhação, porque a tua humilhação só existe, até a tua humildade só existe porque foi Deus quem colocou. O que somos sem Deus? Essa é a pergunta, não é verdade? Fala assim para mim: perdão de Deus. Oh, meu irmão, a palavra graça é a palavra mais linda que existe na Bíblia. Não existe possibilidade de nenhum esforço humano para a gente poder ser justificado diante de Deus. Tudo é pela graça de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: graça de Deus, perdão de Deus, não é igual, por exemplo, o seguro do teu carro, que só vai começar a funcionar depois da vistoria meia-noite. Amém? O perdão de Deus não é igual o plano de saúde, que tem carência de tempo. Eu fiz um plano de saúde, só daqui a 3 meses eu vou poder usar. Não, se você pedir perdão agora, Deus te perdoa agora. E você sabe por que Ele te perdoa agora? Porque antes, o texto em Apocalipse diz: antes da fundação do mundo, Cristo estava sendo crucificado pelos nossos pecados. O Cordeiro foi morto antes. Deus proveu antes. Antes do homem pecar, Deus já havia provido perdão. Quem está entendendo isso? É muito difícil nós entendermos isso, porque a maioria de nós vive debaixo de uma autopunição, de uma autoculpa, pensando: meu Deus, estou fazendo tudo errado, toda hora se punindo. Eu não estou pregando aqui a deliberação e a libertinagem no que diz respeito ao pecado, que você se conforme, e porque você tem uma natureza pecaminosa. Não, eu não estou pregando que você tem que olhar para o cara que está amarrado nas tuas costas, podre, e dizendo: que bonito, que maravilhoso, que cheiro bom. Não, o que eu estou pregando é que há solução para todo pecado. E sabe que a Bíblia diz que lágrimas, elas têm a capacidade de produzir o maior milagre. Eu não conheço outro milagre. Cego enxergar, paralítico andar. Não existe maior milagre do que um ser humano se arrependendo diante de Deus. Isso é milagre de Deus na nossa vida. Sabe qual foi o maior milagre que aconteceu na minha e na sua vida? Foi o dia que o teu coração se abriu para o Espírito Santo te convencer que você precisa do sangue de Jesus, que sem Ele, sem a graça de Deus, você não pode viver nesta vida. Não há sentido na vida se não for com Jesus. Diga comigo: lágrimas. Nessa noite, deixe o Espírito Santo produzir arrependimento aí. Fala para Deus e diz: Senhor, meu coração está muito duro hoje. Deixe o Espírito Santo entrar e te convencer. E deixe essa tristeza boa. Eu nunca chamei de tristeza boa. Eu nunca achei que tristeza é uma coisa boa. A tristeza que Deus causa em nós é uma coisa boa. Qualquer dia eu vou pregar aqui sobre a bênção da tristeza. Que tristeza? A tristeza de Deus, que não produz, como eu disse, remorso, mas produz arrependimento. E o arrependimento produz aproximação do eterno. Meu Deus, eu sinto sua presença neste lugar. Lágrimas, fala comigo: lágrimas. Lágrimas produzem vitória. Você crê nisso? Quem quer ser vitorioso aqui? Você acha que o caminho da sua vitória é você se sentir forte? Vai vendo aí, irmão, preste atenção, olha para mim. Você acha que o caminho da vitória é esse caminho humano, essa propaganda motivacional que você vê todos os dias? Vitorioso é quem é forte? Não, para Deus, vitorioso é quem chora.
No livro de Romanos, Paulo diz, no capítulo 8, verso 37, ele diz: porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Você pode olhar para alguém do seu lado, a pessoa mais bonita do seu lado. É essa aí, irmão. Se conforma. Estou brincando. A mais bonita do seu lado, vamos lá. Fala para ela assim: você não é vencedor. Calma, que ela ficou preocupada agora, calma. Como assim, né? Agora você vai olhar para ela e você é mais do que vencedor. Pode aplaudir a Jesus? Mais do que vencedor. Só os mais do que vencedores aplaudam o nome de Jesus. Meu Deus. Eu gosto muito de estudar a língua grega. Eu estudo muito o Novo Testamento. Eu amo estudar o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento. E quando eu fui na língua grega, quando eu fui no grego ler o que está escrito, o que é mais que vencedor? Que expressão é essa? Vencedor é vencedor? O que é mais que vencedor? Lá eu me deparei com uma tradução interessante. O grego koiné diz que mais que vencedor é aquele que rompeu todos os seus limites. Amém? Ou seja, eu estou falando com pessoas que chegaram no limite e acham que não tem mais jeito. Sabe qual é a expressão de Paulo? Paulo diz que quando você chega no seu limite, talvez você vença. Mas quando você rompe todos os seus limites e baixa a sua guarda e diz: não tenho mais forças, Deus. Deus entra com providência para te dar vitória. E é aí que você se torna mais do que vencedor. Quando não há mais forças para lutar. Quem está atento ao que eu estou pregando aqui? Repete comigo: quando não há mais forças em mim. Quando eu me rendi. Fala assim: quando eu rompi todos os meus limites, Deus entrou com providência e me fez mais do que vencedor. Meu Deus, estou olhando para vocês aqui. Tem gente que não está entendendo o que eu estou pregando aqui. Repete comigo: eu sou mais que vencedor. Eu cheguei no ponto de romper todos os limites e me rendo. Aí Deus entra e te faz mais que vencedor. Meu Deus. Vou tentar explicar isso exemplificando. Isaías capítulo 37, não precisa abrir. O rei Senaqueribe chega com cartas ao rei Ezequias, que naquela ocasião era rei sobre Judá. A carta dizia o seguinte: ó rei Ezequias, presta atenção, rei Ezequias, não ouse clamar o seu Deus, porque Senaqueribe vem conquistando todas as nações que também possuem os seus deuses. E cada nação que decidia não se render ao poderio da Assíria, cujo rei era Senaqueribe, Senaqueribe pegava aqueles deuses e queimava-os a fogo. Portanto, Ezequias, a carta dizia: não ouse clamar ao seu Deus, porque da mesma forma que a gente fez com os outros deuses, nós também vamos pegar o teu Deus, o Deus de Israel, e queimá-lo a fogo. A história vai dizer, Isaías 37, que o rei Ezequias mandou mensageiros a Senaqueribe.
O mensageiro foi lá e o pedido foi o seguinte: olha, por favor, quando vocês lerem essa carta para o povo de Judá, leiam não na língua hebraica, leiam na língua aramaica, para o povo não entender, para não ficar desesperado, e somente os magistrados vão saber do que está acontecendo, senão o povo vai se desesperar. Aí Rabsaque, o comandante da guarda de Senaqueribe, disse: não, nós vamos invadir Judá, nós vamos ler em hebraico para o povo entender, para que eles possam, está escrito na Bíblia, para que eles possam, se quiserem manter-se vivos, matar a sua sede bebendo a sua própria urina. Ezequias ficou desesperado, e o texto vai dizer que ele manda chamar o profeta Isaías. Isaías vem, Ezequias diz: olha, eu recebi essa carta dizendo que Senaqueribe vai invadir Judá e vai queimar a cidade ao fogo e vai matar todo o povo e vai reinar sobre Judá. Isaías olha para Ezequias e diz: ô Ezequias, a carta está no endereço errado. Não, ele deve estar falando de outro Deus, porque o nosso Deus não pode ser queimado a fogo. O texto diz que Isaías pega na mão de Ezequias e eles vão ao templo. Olha para mim, eles vão ao templo orar, mas eles não vão orar. Só existe 2 passagens na Bíblia que diz aonde Ezequias foi orar. O texto de Isaías 37 diz que ele se prostrou na ponta do altar. Só tem 2 vezes na Bíblia essa expressão, ponta do altar. Sabe o que era a ponta do altar? Era o lugar de choro, de desespero. Quando você chega no limite das tuas forças, quando você rompe todos os limites. E a Bíblia vai mostrar a oração de Ezequias: Deus, não há mais forças, estamos debaixo de ameaça. E ele chorou, e clamou, e chorou, e derramou lágrimas na ponta do altar. E a Bíblia vai dizer que então, enquanto ele chorava, Isaías se aproxima dele e diz: por que choras, Ezequias? Preste atenção, essa peleja você não terá que pelejar. Essa briga não é tua. Essa briga não é tua. Você pode olhar para alguém e dizer isso? Fala para o teu irmão e diz assim: essa briga não é tua. Existem batalhas que o próprio Deus batalha por você. Sabe quando? Quando as suas forças acabam. Quando você derrama lágrimas e diz: Senhor, eu cheguei no limite das minhas forças. Deus se levanta e te faz mais do que vencedor. No outro dia, não há explicação. No outro dia, 185 mil soldados de Senaqueribe amanheceram mortos. E Senaqueribe colocou, desculpe a expressão, o rabo entre as pernas e voltou para Nínive, o lugar da sua habitação. Por causa da lágrima de um homem, por causa de um momento sozinho, solitário, na presença de Deus, sem levantar uma espada, sem se vingar de quem caluniava, sem falar mal de quem fala mal, ele simplesmente se colocou no altar do Senhor, na ponta do altar, e começou a chorar e dizer: não tem mais forças em mim. Está doendo, irmão? Chora. Está sofrendo? Chora. Derrama tua lágrima diante de Deus.
O que eu estou pregando aqui não é teologia, é o que é vida prática em mim. Quando eu olho e digo, não tem mais solução, sabe o que eu faço? Eu só choro. Eu vou para a ponta do altar e digo, Deus, as ameaças estão vindo, os problemas estão vindo, eu cheguei no limite. Não precisa levantar a mão, por favor, não levante a mão, mas só pense comigo, responda com o coração. Quem daqui já chegou muitas vezes no limite? Sim, no limite. Deus está falando ao coração daqueles que chegaram no limite. Meu Deus, hoje é noite de chorar. Feche os teus olhos por um instante. A peleja não é sua. O choro pode durar uma noite, mas creia, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho dúvidas que eu prego nessa noite para gente que chora, mas que até hoje, até ouvir esta mensagem, dizia em seu coração: que adianta, Senhor? Que adianta eu derramar lágrimas na tua presença? Nada acontece. Hoje, na ponta do altar, Deus vai ouvir o teu clamor e vai te fazer mais do que vencedor na sua presença. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Fica de pé. Não posso pregar mais. O Espírito Santo não deixa eu pregar mais aqui hoje. Eu quero convidar o grupo de louvor para me ajudar aqui. Eu sei que o nosso espaço é pequeno, ainda estamos, eu acredito no final de todo esse processo pandêmico, mas eu não vou privar você de dar um passo nessa noite, um passo de fé. Se os amados aqui da frente puderem tirar pelo menos a primeira fileira das cadeiras, para a gente abrir um pouco mais de espaço. Isso, só empilham as primeiras fileiras só. Eu quero convidar você nesta noite que chora. Eu quero convidar você nesta noite, você que tem derramado lágrimas na presença dEle. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo: Senhor, por que eu choro tanto? O que adianta eu chorar, Senhor, que a resposta não vem? Eu quero convidar você a sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus preparou este ambiente para curar, restaurar e entrar com providência em sua vida. Lágrimas serão colhidas nesta noite. As tuas lágrimas não são em vão. Hoje é o dia que você vai largar todo o teu passado de dor e vai conseguir olhar para frente novamente. Eu vejo aqui, Deus me fala de valores que serão recuperados. E eu não estou falando só valores de ordem material. Não sei porquê, quando vocês vieram para frente, veio na minha mente a palavra restituição. Deus vai restituir nesta noite aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, aquilo que foi invadido pelo inimigo. Deus vai restituir. Sim, Ele vai restituir. Tem mais gente. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você que quer derramar lágrimas na presença dEle. Você cujas lágrimas muitas vezes você olhou e disse: Senhor, por que eu choro tanto? Hoje Ele vai preencher todo o vazio. E acredite, a palavra de Deus para a sua vida, minha irmã, a palavra de Deus para você é uma só: a peleja não é sua. Descanse em Deus, porque Ele, hoje, Ele está entrando com providência. Você que está sendo humilhado no seu trabalho,
Deus está entrando com providência. Só chora. Só derrama lágrimas. Teu filho não presta mais atenção em você. Se rebelou contra você. Preste atenção, o Espírito Santo te diz: apenas derrame lágrimas na presença de Jesus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe Ele interceder por você. Deixe Ele gemer com gemidos inexprimíveis hoje, aqui. Há uma unção, há uma presença vindo sobre nós enquanto este hino estiver sendo tocado. Você vai orar junto comigo, você vai se quebrantar e dizer: Deus, é hoje, Senhor, eu creio. As minhas lágrimas o Senhor está levando e registrando no teu livro, Senhor. As lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Adore a Jesus neste lugar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Meu Deus, você tem um Deus. Uma expressão que seja Ele não vai deixar. a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Meu Deus, tudo está no seu controle, tudo. Tenho um Deus Quantos tem esse Deus? que não vai deixar Faz isso, levanta a tua mão bem alta. luta me matar, Acredite, Deus não vai deixar. desespero me tomar. Oh Espírito Santo, Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. você pode cantar. O choro dura uma noite, O choro dura uma noite, mas a alegria. coloca a mão no teu coração agora. Isso, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o teu Espírito Santo enviou a tua palavra nessa noite para todo o coração que chora na tua presença. Eu sei que o Espírito Santo fixou a mensagem da cruz no coração, a mensagem que diz que lágrimas geram milagres em nossas vidas. Portanto, Deus, libera uma palavra de cura, de restauração, de vida, de provisão nesta noite, e faz com que os teus filhos provem, Senhor, o teu milagre. Começa a crer nesse momento. O Espírito Santo está tocando em você. Começa a crer nesse momento. Deus está entrando com providência. Deus está entrando com providência. Lágrimas estão sendo derramadas. Deus está entrando com providência. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, aleluia, alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cante a Ele ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
todavia eu me alegrarei. Aleluia. Todavia eu me alegrarei em ti, Jesus. Eu me alegrarei em ti, Jesus. Lágrimas, lágrimas, lágrimas possuem um poder de milagres. Quando você não sabe o que orar. Sim, quantas vezes eu não tinha palavras diante de Deus, não sabia o que falar, Marlos, não sabia o que falar, eu só sabia chorar. Enquanto eu chorava e achava que nada estava acontecendo, Deus estava registrando no seu livro cada lágrima que eu derramava. Meu Deus, Deus está registrando no seu livro cada lágrima que você derrama nessa noite. Cada lágrima. Não existe choro na presença de Deus que seja em vão. Amém? Lágrimas são sementes de milagres. Lágrimas são sementes de milagres. Grave isso, escreva isso, memorize isso. Lágrimas são sementes de milagres na presença do nosso Deus. Lágrimas. Quem entendeu isso? Lágrimas. Fala comigo, lágrimas. Meu Deus. Fala para Deus hoje: Senhor, eu só quero chorar hoje. Só chorar. Na ponta do altar. Eu creio. O choro dura uma noite, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Você pode levantar as mãos e cantar. Me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Olha para mim, a gente já vai encerrar. Nós já vamos encerrar este culto, mas nunca esqueça disso, por favor. Preste atenção nisso. A maior expectativa de quem chora é o consolo. Amém? Está na hora de você começar a criar expectativas com as tuas lágrimas.
Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Quer que eu repita? Você vai entender. A maior expectativa de quem chora é o consolo. Portanto, está na hora de você começar a criar expectativas com as tuas lágrimas. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós, quando chora, se encerra nas lágrimas. A lágrima não é um fim em si mesmo. A lágrima é o caminho para se alcançar o consolo. É por isso que tem tanta gente em depressão. Chora porque acha que o fim da sua vida é lágrimas. Não é. Lágrimas criam expectativas. Amém? Lágrimas geram esperança. Não se renda às lágrimas. Isso é sabedoria. Não se renda às lágrimas. Use as lágrimas para construir expectativas de consolo. E você será consolado por Deus. Quem entendeu agora? Amém? Faz assim, vou agarrar essa palavra, agarrei. Amém? Ou seja, a partir de hoje eu só choro com propósito. É lindo, não é isso, professora? Não é verdade? Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí, infelizmente, que prefere ver você chorando sem propósito. Tadinho, não é assim? Coitadinho, coitadinho. Quando você triunfa, essa pessoa vai ter inveja do seu triunfo, porque prefere alisar e, desculpe a expressão nojenta, lamber a sua ferida. Lágrimas não servem para atrair lambedores de ferida. Lágrimas servem para criar expectativas de futuro. Portanto, cuide bem para quem você mostra as suas lágrimas. Feche a porta do teu quarto e chora. Tem um Deus que atende. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acabei de descobrir que eu preguei tudo que eu preguei essa noite em 3 minutos. O que eu falei em 3 minutos é a chave para você começar um tempo novo na sua vida. Quem recebeu isso, diga amém. Amém? Olha, que Deus te abençoe. Que você possa ir para sua casa na paz do Senhor Jesus. Amém? Então, é isso, irmãos. Olha, domingo que vem nós estaremos aqui novamente. E eu peço que as pessoas que são membros dessa igreja que possam ficar 5 minutinhos para me dar uma notícia boa. Aqueles que são visitantes, quiserem ficar também, fique à vontade, tá bom? Se quiser ficar, pode ficar. Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus.